eu não sei. Ah, preguiça, gente. Bota aqui, tem meu cabelo pra trás. E vamos maquiar. Eu vou ficar meio voice over, porque assim, flui mais rápido, né? E vou começar com a hidratação. E antes da hidratação eu gosto de usar esse aqui, porque esse aqui fixa a maquiagem. Eu uso há muitos anos, mais de 6 anos, sei lá, desde que a Nick Tutorials falou sobre ele. Eu uso, então, há muitos anos que eu uso esse produto. É um produto para homens, pós-barba. E pode ser usado por mulheres também, que acabam de fazer depilação no buço, sobrancelha e tal. E também é muito bom, acalma. E eu uso também como hidratante, gente. Antes da maquiagem, porque ele meio que segura, sabe? Geralmente eu uso o hidratante, eu gosto muito de usar esse aqui da Bellast Garden, antes desse do bálsamo, sabe? Porque o bálsamo eu gosto de usar depois. Mas às vezes, como hoje, eu fiz ao contrário. Eu passo o bálsamo, deixo ele secar, e aí vem o hidratante. Os fatores não influenciam muito, sabe? E aí eu boto um pouquinho do Bellast Garden, e passando. Gente, os produtos da Bellast Garden é muito bom. Todos os produtos que eu fiz até hoje são maravilhosos. E é muito hidratante, muito hidratante. Sempre hidrata o pescoço também. Vamos começar usando essa base da Yamo, é a BB Cream Perfect Cover. Ela tem uma textura de base tipo um hidratante, mas ela tem uma cobertura média para alta, se você construir. Eu uso bem pouquinho, mas parece que bastante que eu tô passando no rosto, porque ela é tipo uma pomadinha. Ela é muito hidratante, eu indico ela muito para quem tem peles secas. Aí parece que ela tá bem esbranquiçada, mas é por causa da luz que ela estoura, né? Ela dá uma boa estourada bem mesmo na luz. Só que depois que você coloca os outros produtos, ela não estoura mais. E ela também assenta na pele. Mas parece, nessas luzes que eu tô usando, luz azul, né? Tô usando duas, uma ring light, outra luz azul. Então ela tá bem estourada mesmo no meu rosto. Às vezes eu até olho pro espelho pra dar uma olhada, pra ver se não... O que tá acontecendo, porque ela não fica assim, mesmo tirando fotos, ela não estoura. Mas ela é maravilhosa, gente. Ela dura o dia todo. Se eu colocar essa base 6 horas da manhã, 8 horas da noite, ela ainda vai estar intacta na minha pele. E a minha pele é seca. Então eu vou espalhar muito bem ela, porque se você espalhar bem ela não vai marcar linha nenhuma. E ela vai durar o dia todo, como eu já falei antes. Espalha bem. Aí depois que eu espalho bem, aí eu venho com os corretivos. Eu uso 2 corretivos. Um que tem cobertura, né, pra corrigir minha olheira. E o outro pra finalizar mesmo, mas os 2 têm cobertura e são muito maravilhosos. Esse é o da Bellast Garden e esse é o daqui, Ruby Kisses. O da Bellast Garden é o número 3 e o da Ruby Kisses é o número 1. Eu uso esse corretivo na olheira. E aí eu coloco um pouquinho também na pálpebra e deixo secar. Enquanto isso eu vou fazendo a sobrancelha. Agora eu venho com a lapiseira da Yamo, que de um lado ela é a lapiseira para sobrancelhas, né, na cor número 1. E do outro lado ela é uma escovinha. Ela é maravilhosa. Eu também uso a cor número 2 dessa mesma lapiseira, que ela é muito pigmentada. Ela fica meio que a prova d'água. Não é que a prova d'água, mas a prova ao suor, que ela fixa, ela só sai depois com o demaquilante. Então eu amo essa lapiseira e realmente as pessoas não conhecem, não sabem o quão bom os produtos da Yamo são, né? E eu fico super feliz que são produtos baratinhos. Agora eu vou espalhar esse corretivo. Como eu quero deixar essa camada bem fininha, né? Porque eu ainda vou usar outro corretivo por cima, então essa camada vai ficar bem fininha, senão deixaria ela mais
mais pigmentada, né? Mais forte. E agora eu vou usar um blush que eu amo muito, que é o blush bastão Oceane For You. Também gosto do blush da Tata Beauty, né? Essa cor do blush em bastão é o Balloon da Oceane. E o blush da Tata Beauty é o blush vermelho Diva, né? Ele é maravilhoso, é super pigmentado, ele é para peles retintas, tá, gente? E eu uso porque quando eu fui comprar, eu não consegui comprar o boneca, né? Eu queria o boneca que é pra minha cor, mas o Diva, vermelho Diva também fica muito bom. Só tem que ter um pouco de cuidado quando for usar o blush vermelho Diva, porque senão vocês vão chinelada. Também amo esse... É um pó compacto, só que eu uso como blush da Hamimi, que é esse blush terracota, ele é opaco e eu uso geralmente no meu dia a dia. Ele é maravilhoso, gente, só que ele não vendem mais dele, sabe? Não estão mais fabricando, a marca sumiu do mapa. Também eu uso muito esse aí também da Oceane, que é da linha Edition. Essa cor é a Rose Gold. Ela é maravilhosa, ela é um rosa que puxa pro dourado, puxa pro rosado, puxa pro vermelho. Ela parece que é um duochrome, sabe? Ela é maravilhosa, maravilhosa mesmo. Eu super recomendo. Eu tenho um blush parecido com ele. Aí eles são maravilhosos, gente. Esses aí são de uma marca da China, eu não sei falar o nome. E comprei na Shopee mesmo. E os blushes são maravilhosos, super pigmentados, iluminadores. São os que eu amo mesmo, sabe? Amo de paixão. Aí eu amo o vermelhinho de um, só que eu não uso o branco daquele blush, que é o iluminador. Mas eu uso esse aí, dessa outra paletinha, com só esse rosinha clarinho que eu uso como iluminador. Aí eu uso esse vermelhinho como blush e o outro como iluminador, que é o rosinha. E são maravilhosos, gente. São super pigmentados e eles se parecem muito, muito mesmo com da Tata Beauty, o vermelhinho. Esse vermelhinho, ó, esse é o 01. Tá vendo? Esse é o 01. Eu posso deixar pra vocês o link da Shopee, se vocês quiserem, que ainda tem dele lá. E esse aí é o número 2, que eu uso como iluminador. Só uso essa cor rosinha bem clarinha como iluminador. Eu deixo pra vocês. E pra vocês terem uma noção, eu amo muito esse aí, ó. Esse blush da Le Blanche. Esse é o blush cristal. Ele é maravilhoso, ele pigmenta o seu pH da pele. Eu uso geralmente no meu dia a dia e antes de um blushzinho, porque às vezes eu uso na pele sem nada. Ele é maravilhoso. Agora eu vou passar o blush. A Oceane tem que ter um pouquinho de cuidado quando for usar ele, senão se você deixar muito tempo na pele ele mancha. Então eu gosto de usar ele como base de blush, quando eu quero uma coisa mais clarinha. E como eu tô com base, eu acho que eu prefiro, né, assentar ele com outro blush por cima, para pigmentar e ficar o dia todo, né? E aí eu vou mostrar pra vocês que esse blush, essa parte do blush aí, é igual aquela lá da China, que a Tata Beauty fez, parece que ela comprou esse blush da China e falou assim, cara, eu quero essa cor. E aí fica igualzinha, são iguais os tons, né? Pra vocês terem uma ideia de como eu amo esse tipo de tom, vermelho, coral, laranjinha, sabe? Esses tons eu amo. Agora eu venho com um corretivo, somente nessa partinha da olheira, só esses pinguinhos mesmo, que eu gosto. E só pra pigmentar, porque eu acho que eu preciso, sabe? Por causa das minhas olheiras, que são muito escuras, muito escuras. E aí pra me sentir bem, né? E eu me sentir segura, eu prefiro
usar vários tons de corretivo e para não acumular, por isso que eu faço camadas finas e espalho bem. E assim não fica feio. Aí eu venho pigmentando. E aí agora eu venho com um pó. Esses dois pós são meus favoritos da vida. Esse aqui é o Superpoderes. Esse é o Rosa Mosqueta. Ele é maravilhoso, ele é uma cor rosa. E essa aí é a Bella's Garden. Olha que não tá falhando do negócio, porque eu uso muito, muito mesmo esses dois pós. O da Rosa Mosqueta, do Superpoderes, eu já tô no meu terceiro pote. E da Bella's Garden eu ainda uso pouco. Geralmente eu uso mais pra sair, pra ficar de noite, dias de festa e tal, que eu uso. Para o dia a dia eu uso o Superpoderes, porque eu não gosto de gastar o meu pó da Bella's Garden, porque eu tenho medo dele acabar. E ele não é baratinho não, mas ele é muito bom e é assim que eu vou levando na minha vida, gente. Eu uso dois pós. Aí eu vou mostrar um de um lado, que é o pó rosa, o da Bella's Garden. Olha como dá um blur, sabe? É como se eu tivesse feito Photoshop com ele. Ele é maravilhoso. E esse aí é o rosa. Ele é bem fininho, que é o Superpoderes, que eu vou usar desse outro lado, que eu também amo muito. Só que ele não dá aquele blur igual o da Bella's Garden dá. Mas ele também deixa bem bonito a pele, sabe? Só que o da Bella's Garden, por ele ser branquinho, ele dá como se tivesse dado como se ele fosse dasse um blur assim e jogasse pra fora. Assim, dá um... Ai, sei lá como é que fala, gente. Não tô lembrando agora o nome. Mas o rosa é bom, mas o da Bella's Garden é muito melhor, claro, né? Até a formulação dele é melhor, mais cara e tal, né? Com o pincel sujinho, eu espalho o restante do pó. Vamos começar usando as sombras agora. As minhas favoritas é essa da Nadia Tambasco, essa é a palette To Go Fire. Eu amo e gosto de fazer misturinha com as duas sombras, são muito pigmentadas. Cuidado que elas podem manchar, se você não for souber usar elas. E elas são maravilhosas. Então, eu também gosto muito de uma paletinha que não vendem mais dela. Eu tô mostrando porque foi o que eu mais usei também esse ano. Eu usei ela mais do que as outras paletas assim de sombras neutras, né? Então, esse preto é maravilhoso. E eu usei muito, só que não vendem mais dela, né, gente? Então não dá nem pra ficar indicando. E a outra foi a a paleta de sombra Let's Shine, da Mari Saad, com a Oceane. Eu usei muito essa Moon, que é essa branquinha. Não é branca de jeito nenhum, aí tá parecendo branca, mas ela não é. Ela é dourado com verdeado, ela é muito diferente essa sombra. Quando eu colocar ela nos olhos, vocês vão ver como ela muda de cor. Ela é duochrome, sabe? Ela é diferente de tudo que eu tenho na minha penteadeira, sabe? A Mari Maria, ela realmente arrasou nessa parte. Mari Maria, por que eu tô falando Mari Maria? É Mariana Saad. Eu gosto de falar Mari. Aí é Mariana Saad, tá bom? Essa sombra que eu tô usando aí são duas sombras juntas. É uma marrom e uma vermelhinha, meia terracota juntas. Que eu gosto de fazer essa misturinha para dar esse tom. E eu gosto de misturar. Fica tipo um bordô, sabe? Meio arroxeado. Eu gosto muito desse tom, dessa misturinha. E aí eu vou misturando e vou dando batidinhas, que eu não gosto de ficar arrastando muita sombra, sabe? Gosto de depositar e depois vindo fazendo batidinhas assim, esfumando ela de leve, porque aí permanece o pigmento e não suja meu rosto. Porque as sombras da Nadia Tambasco, elas, na sua maioria, as sombras da Oceane, elas esfarelam, sabe? E elas podem manchar o seu rosto se você vai usar a sombra
depois que você já tá com a pele maquiada. Se você se suja muito, é melhor que você faça seus olhos, a maquiagem dos olhos antes da maquiagem do rosto. Porque aí você só vem depois com o lenço umedecido e limpa a parte ali onde você quer limpar antes de fazer o rosto completo. Mas como eu sou de Veneta, fiz o rosto primeiro antes da sombra. E não manchou o meu rosto, porque eu dei batidinhas, não fiquei esfregando. Igual agora parece que tá esfregando, mas não. Tá bem de leve a mão, bem de levinha, com a mão lá no final do cabo, para não manchar meu rosto. Porque, né, aí eu dou batidinhas com um pincelzinho na minha mão, aí suja minha mão toda, aí depois eu venho limpando o pincel com papel toalha, porque também... Aí você limpa o papel toalha, do papel toalha o pincel, e depois vem só esfumando. Aí o pincel vai estar limpo, e aí você consegue fazer isso sem manchar, né? E é isso. Aí você vem assim, ficou mais claro aqui, ficou mais escuro ali, vou depositando mais um pouquinho de sombra, e é assim que eu vou fazendo, né? Aos poucos. Tudo para não manchar nem meu rosto e nem ficar aquelas manchas no olho. Agora eu venho com essa sombrinha Moon da Mariana Saad, que olha como ela se transforma, ela fica dourada, esverdeada. Aí ela é linda, gente, ela é linda. Acho que agora a Oceane reformulou ela e tá vendendo como Let Shine mesmo, só que sem o nome by Mariana Saad, né? Eu acredito que sim, mas eu tenho tanto tempo que eu não vejo essas coisas de blogueira e tal, então, né? Mas a Mariana Saad arrasava com essa paleta. Acho que foi ela que escolheu os tons. E é isso. Eu gosto muito dessa sombra. A maquiagem pode estar cagada, gente. Pode estar assim, hoje a maquiagem não tá muito boa. Aí você vem com essa sombra por cima, melhora o aspecto de qualquer maquiagem. Agora eu lando o meu dedo e passo no papel para limpar o dedo dessa sombra, porque essa sombra agarra no dedo, gente. E aí eu tava sem lenço umedecido ali por perto e fiz isso. Aí agora eu venho limpando, porque essa sombra é em glitter, ela tem várias partículas de glitter que ela meio que cai no seu rosto, sabe? Mesmo eu tendo selado a minha pele, ela ainda gruda um pouco, sabe? Ela cai um pouco. E eu fico com o rosto brilhoso. Eu não gosto de estar com o rosto brilhoso que não seja iluminador, sabe? Mas não tem jeito. Essa sombra, ela cai mesmo. Imagina se eu estivesse usando pincel. Aí agora eu venho com o lápis da Ruby Rose, que é o lápis delineador preto, a prova d'água. Ele tá escrito delineador, mas ele é um lápis em gel, tá? Ele é um lápis que a formulação dele é um gelzinho delineador mesmo, de um delineador. E quando seca, ele fica à prova d'água. Ele demora um pouco para secar, mas depois que seca, ele não sai assim com facilidade. Ainda mais se você dá uma selada nele com uma sombrinha. E eu não vou fazer isso. Porque como eu tô passando só na pálpebra, não tem perigo nenhum, que não marca, não carimba, nem nada. Agora, se você passar como é que fala? Na base d'água aqui dos olhos, né? Na pálpebra inferior, aí você teria que selar um pouquinho com sombra para não borrar depois. Porque ele vai dar uma borrada, porque se você for como eu, que lacrimeja muito. Então, geralmente eu não uso nada na linha d'água por causa disso, né? Eu geralmente só uso a máscara de cílios, mesmo nos cílios inferiores. Porque como eu lacrimejo muito mesmo. Então aí eu venho espalhando. Eu venho passando o lápis e venho com um pincelzinho mais fininho, espalhando. E depois eu venho com um pincelzinho fofinho. E aí dou uma esfumada maior. E é isso. Aí eu venho como se eu tivesse feito um delineado sem ser delineado, sabe?
só para aumentar ali a minha base dos cílios. E fica um efeito muito bonito e fica harmônico, fica mais chique, sabe? Aí agora eu venho com, ó, tá vendo? Que eu passei um pincel fininho, e agora eu venho com um pincel mais fofinho, aí eu esfumo. Se eu precisar colocar um pouquinho mais de lápis preto, eu passo, ou não. E é isso, eu venho usando. E esse lápis eu recomendo para todas as minhas amigas. Ela não fala, quero um lápis que seja à prova d'água, que seja mais resistente. Aí eu falo muito desse lápis para todas. Não existe um lápis assim. Tinha um, que é o da Mega Impact, da Avon, só que parece que ele sumiu, nunca mais vi dele. E o meu máscara de cílios favorita, eu ia falar meu rímel, né? Máscara de cílios favorita é essa da Decolossal, da Maybelline. Ela é a prova d'água, essa é a azulzinha, a prova d'água. E eu uso ela há mais de 5 anos. E eu já usei outras marcas, mas essa é a que eu posso chorar, gente, que ela não sai por nada, Só sai mesmo com olhinho, que eu uso como demaquilante, o meu olhinho de coco. Fora isso, ela não sai, não. Tem demaquilante que não tira ela. A maioria dos demaquilantes não tiram ela, só se for aquele demaquilante com olhinho na composição, sabe? E aí eu uso ela é maravilhosa. Eu posso chorar, lacrimejar, que como eu já falei antes, né? Lacrimejo muito e ela é super maravilhosa. E vamos lá. Agora eu vou mostrar pra vocês os meus batons. Eu vou começar com o Ruby Rose Clays. Esse é o GL08. É um vermelho mais escuro. Eu comprei por engano, que eu pensei que era o 07, comprei o 08. E o outro que eu gosto muito, maravilhoso, esse é o da Yamo 03, tá, gente? Ele tem uma cor nude e ele fica marronzado, mas fica um pouco mais escuro, sabe? Quando ele seca. E os desafios Mood, que eu também tô apaixonada por eles, que é o 070 e o 060. Que é o L070 e o L060. Aí eles são maravilhosos. Eu também gosto de fazer misturinha com eles e dão super certos. Super certo. Os da Ruby Rose são maravilhosos, mas tem que saber lidar com eles. O da Yamo também, eles secam, ficam super mates na minha boca. Eu gosto de usar um glossinho por cima, que mesmo com gloss eles não vão sair, você pode comer batata frita que não vai sair. Que é o meu caso, que eu faço isso. Então, eu usei esse Yamo, esse é o 03, e eu não... Falei assim, tô muito apagada hoje. Aí coloquei o 070 por cima. Eu falei assim, sei lá, vou colocar o 070 por cima da Fuse Mood pra ficar, sei lá, me ter uma coisa, um comichão. Eu não consegui ficar sem, entendeu? E aí eu vim com o iluminador também. E é esse iluminador que eu falei pra vocês, que é o rosinha clarinho. E eu venho colocando ele aqui por cima ainda, porque eu tô sentindo que tô com pouco brilho. Aí eu venho e passei o iluminador. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu tô brilhando mais que o sol. E não é glitter, gente. É um brilho espelhado. Maravilhoso. E aí, falei assim, cara, eu não tô me coisa, não vou passar esse batom. Aí passei. Aí passei outro batom por cima, que é o L070 por cima. E aí aqui tá parecendo um coral, mas daqui a pouco os dois se fundem e viram um tom maravilhoso que eu estou aqui na boca. Inclusive, agora eu venho com o rímel e passo nos meus cílios inferiores, que eu acho que fica mais um olhar mais boneca, sabe? E aí eu venho passando uma segunda camadinha de máscara de cílios, também nos meus cílios superiores.
Aí fiquei aqui arrumando meu cabelo, porque eu ficava assim, ai, não sei. Por quê? Eu tô assim, toda hora mexendo meu cabelo, porque eu estou pra fazer retoque de progressiva, gente. Né? Aí eu vou mostrar pra vocês os meus gloss favoritos do ano. Que são 3. Eu tava procurando um que tava na minha frente, eu não tava achando ele. São 3. Um é o da Max Love. Esse é o Lip Balm Gloss Glow Love de mel. Esse aí é o da Iamo, que é a linha 24K. Esse é um hidratante labial. E esse aí que eu tô mostrando pra vocês é o de mel da Max Love. Esse aí é outro da Iamo. Esse tem glitter, gente. Esse aí é da linha Gloss Glow. Gloss labial, tá? Os outros dois são gloss e hidratantes. E só um pouquinho que você coloca dele e bate os lábios assim entre eles, ele já dá um brilho. Já fica glitterinando a boca. E é isso, gente. Esse foi o meu vídeo. Mexendo no meu cabelo, tentando aqui dar um negócio nele aqui, porque o cabelo fica indo pra lá e pra cá, porque eu preciso fazer progressiva, gente. Eu preciso fazer ainda progressiva ainda hoje. Mas a preguiça não deixa, gente. Porque eu vou ficar umas 3 horas aí fazendo progressiva. Ai, meu Deus. E eu descolori ontem, né? Descolori meu cabelo. Então, ele tá assim, mas porque tá descolorido. Ainda tem que pintar ele e tal, mas é isso. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!